Glória a Deus, Deus seja louvado. Olha, é um prazer novamente estar aqui com você. Hoje para trazer a palavra certa que vem direto do trono de Deus para a sua pessoa. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre a aflição de Paulo. Como é que é, pastor? Sobre a aflição de Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o doutrinador de todas as igrejas de Cristo aqui nesse mundo, mas ele passou uma aflição, uma situação a qual foi relatada na Bíblia por ele mesmo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde fala de um suposto arrebatamento que ele teve, e ali ele viu, e não só viu, como ouviu, lá no terceiro céu, coisas inefáveis, ou seja, que ao homem não seria lícito saber. Mas vamos viajar nessa atmosfera hoje da Bíblia, porque segundo o texto sagrado, vamos conhecer primeiro, porque hoje é a parte 1 desse vídeo. Vamos conhecer primeiro para onde, qual foi o lugar que realmente o apóstolo Paulo foi arrebatado, teve um arrebatamento, para onde ele foi. A Bíblia fala, entenda bem as minhas palavras, a palavra de Deus fala que Deus criou 3 tipos de atmosfera. Ele criou a atmosfera terrestre, ele criou uma atmosfera espacial, considerada onde ficam as estrelas, o sol, a lua, e uma atmosfera espiritual, aonde o nosso Criador, o nosso Redentor, ele mora, a qual a Bíblia chama de terceiro céu. Vamos entender isso e vamos compreender todas essas criações de Deus para a glória do Senhor. Pastor, qual é a primeira atmosfera? A terrestre. E eu queria convidar você agora comigo a viajar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, por favor. O livro de Gênesis é o primeiro livro do texto sagrado, né? É o primeiro livro da Bíblia. Abra lá no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo, Gênesis, capítulo 1, versículo, é o versículo também 1. Vamos lá, vamos começar aqui para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver o que fala o texto sagrado. No livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim o nosso Criador: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Versículo 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O versículo 8 é o chave. Ele diz: chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Entenda, Deus criara tudo isso, e no meio dessa grande expansão, na atmosfera, a primeira atmosfera sendo criada, a atmosfera terrestre, Deus chamou céu. Que é esse céu azulado que quando amanhece, o dia você vê esse azul, quando não as nuvens, quando está chovendo a gente vê aquelas nuvens carregadas, né, na forma acinzentada de água, de chuva, e assim por diante. Deus chamou de dia uma parte, de noite outra parte. Quando houve as trevas, quando chega as trevas, ele chama de noite, é quando anoitece. Todo esse firmamento foi Deus que criou, vai entendendo. E Deus chamou de céu também. Vai gravando essa palavra céu. E depois disso, Deus, ele já estava criado, entenda. Essa primeira atmosfera aqui, ela foi criada por Deus e relatada na Bíblia. Já a segunda atmosfera, a qual eu falo, que é o espaço, onde o homem estuda, onde a NASA, né, a famosa NASA, com seu telescópio potente, estuda as estrelas, o sol, a lua, tal, essa coisa toda, essa já estava pronta.
essa já estava preparada, porém, a Bíblia fala sobre ela. Eu queria que você abrisse agora no livro de Salmos, capítulo 8, Salmos, capítulo 8, no versículo 3, vamos ver aqui, Salmo 8, vamos ver, Salmo, capítulo 8, versículo 3, olha o relato bíblico do texto sagrado, diz assim: quando venham os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Ou seja, já estava preparado. A segunda atmosfera já estava pronta, que é onde fica o sol, a lua e as estrelas. Deus já havia preparado. A primeira, que foi essa atmosfera onde nós vivemos, chamada atmosfera terrestre, ela foi criada e Deus relatou a criação dessa atmosfera. Ele disse: haja luz, houve luz. Depois veio a escuridão e Deus chamou de noite, tal, o firmamento das águas. E Deus ali chamou toda essa expansão de céus. Ou seja, ali foi criada a atmosfera terrestre. Depois a Bíblia frisa o que já estava criado, que é a atmosfera espacial. Essa, diz a Bíblia, deixa eu repetir aqui o versículo do capítulo 8 de Salmo, versículo 3, diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Porque também a olho nu, a olho humano, como nós popularmente falamos, é possível, quando chega a noite, a gente vê o céu estrelado e a gente vê a lua. Então aqui o salmista ele relata, obra das tuas mãos através de teus dedos. Olha que coisa bonita, que coisa boa. Glória a Deus e aleluia. Essa aqui já estava preparada, como está relatado aqui na Bíblia. Só que aí se fala de uma terceira atmosfera. E essa terceira atmosfera é a espiritual, que é aonde Deus mora. E é aonde, nesse primeiro vídeo, é aonde eu quero chegar com vocês. Mas antes de eu falar lá dessa atmosfera que é o terceiro céu, a atmosfera espiritual, tivemos que aprender todo esse caminho para que você venha tomar ciência da onde nós nesse vídeo queremos chegar, ensinar você para onde Paulo foi realmente arrebatado. Então entenda, preste atenção, a Bíblia fala que houve um arrebatamento, não se sabe se dormindo, se acordado, não se sabe, só se sabe que ele foi arrebatado e ali Deus deu a ele revelações tremendas. Deus falou com o apóstolo Paulo coisas tremendas, coisas que não é lícito a nós seres humanos vinha saber. Mas diz lá no texto sagrado, vamos lá agora, segundo o livro dos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Lá no capítulo 12, aqui ele relata, vamos lá. Agora vamos ler aqui onde eu quero chegar, que é até onde Deus levou Paulo para que ouvisse e para que também ele viesse a ver coisas grandiosas. Diz aqui o versículo 1: e em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Vamos entender esse estudo de hoje da seguinte maneira: pastor, por que o Senhor chamou a atmosfera terrestre de primeiro céu? Por que o Senhor chamou a atmosfera espacial de segundo céu? Por quê, pastor? Porque o próprio Deus disse que aonde ele mora, o próprio Deus falou que a atmosfera espiritual, aonde nossos olhos não conseguem enxergar carnalmente, Deus chamou de terceiro céu, que é aonde mora Deus. Então, se lá é o terceiro céu, é porque o espaço é o segundo e essa atmosfera nossa é o primeiro. Entende? É simples. Aí ele diz, versículo 3: e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo ouviu palavras que não era lícito, que não convém ele falar, não convinha ele falar, como também ele viu o paraíso. Pastor, que paraíso é esse? Paraíso, o terceiro céu, aonde Deus mora. Entenda, o terceiro céu, aonde Deus mora, não pode ser visível
aos nossos olhos. Não. É um mundo espiritual. Só que aí o apóstolo Paulo diz a Bíblia, se no corpo ou fora do corpo, ninguém sabe, ou se dormir ou se acordado, ele foi arrebatado e Deus escolheu ele. Vale salientar, deixa eu abrir um parênteses aqui, o apóstolo Paulo não pediu para ver essas coisas, ele não orava a Deus para ter tamanha revelação, não, mas Deus se agradou de dar a ele essas visões, de dar a ele essas tremidas revelações. Revelações essas que ele chega a dizer, olha, eu ouvi palavras inefáveis. Pastor, o que significa essa palavra inefável? Que é indescritível, que não dá para descrever, porque a natureza é muito grandiosa, a força é muito grande. Olha, é muito belo o que foi visto, por isso é chamado de inefável. Não tinha como haver uma descrição sobre o que Paulo ouviu e sobre o que ele viu. Glória a Deus e aleluia. Só que aí, igreja, entenda bem, vamos entender isso. A Bíblia fala aqui no versículo 4 do paraíso. E esse paraíso, eu costumo dizer, que é o que Jesus ele falou para cada um de nós, lá no livro de João 14. No livro de João 14, eu queria convidar vocês, Evangelho de João, por favor. Evangelho de João 14, existe algo lá tremendo. No Evangelho de João 14, no versículo 1, o Senhor disse assim, preste atenção o que é esse paraíso. Ele diz, não se turbe o vosso coração. João, Evangelho de João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, vamos entender isso aqui, ó, como o texto é bonito, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Entenda? O Senhor disse que na casa, onde é a casa do Pai? O terceiro céu. O terceiro céu, a atmosfera espiritual é onde Deus mora. O terceiro céu, que está acima das estrelas, que não pode ser visível com nenhum telescópio humano e sobre nenhum olho humano. Porém, ele diz aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele disse eu vi o paraíso, ele viu o lugar a qual Deus preparou para nós, através do seu Filho Jesus, aonde vai morar aqueles que para o terceiro céu forem, ou seja, para o paraíso forem naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a igreja dele que somos nós. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse, olha, eu vou preparar o teu lugar. E esse lugar é chamado de muitas moradas, ou seja, é o paraíso a qual Deus falou lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, a qual Paulo disse, olha, eu vi o paraíso. O paraíso foi preparado por Jesus Cristo. As moradas celestiais preparadas pelo Senhor. Entenda. Ô pastor, mas a característica desse vídeo é a aflição de Paulo, sim. Por Paulo ter recebido tamanhas revelações, por Paulo ter ouvido coisas tremendas e divinas, ele passou uma grande aflição, um grande desespero, a qual a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou a Deus, mas Deus não afastou dele. E olha, e amanhã eu quero estar completando esse vídeo. Antes eu queria mostrar a você qual eram as atmosferas. Eu mostrei a atmosfera terrestre, que é essa que nós vivemos, a espacial, que é aquela que a NASA estuda, né? E a espiritual é aquela que o ser humano não consegue ver. Aos olhos humanos não tem como ver, porém é aonde Deus mora, chamado pela própria palavra de terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo disse que foi até o paraíso, ou seja, o lugar onde nós vamos morar. Esse lugar a qual o apóstolo Paulo chamou de paraíso, é essas moradas, a qual Jesus fala, que preparou para mim e para você, para quando ele vir buscar a igreja, para quando ele vir arrebatar a igreja, a gente ir até elas. Diga glória a Deus, uma coisa boa, isso é vibrante, isso é emocionante. Vamos voltar lá no texto. Aí ele diz lá, vamos lá, 2 Coríntios, vamos voltar lá no texto.
Segundo aos Coríntios, ele segue dizendo, lembrando que esse vídeo é em 2 etapas, porque ele é um pouco grande, não dá para dar todo, mas ele diz aqui, vamos prosseguir, né? Ele diz, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso. Versículo 4, da carta de 2 Coríntios 12, diz assim, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, não dava para descrever em palavras o que ele viu e ouviu. Aí ele diz, de que ao homem não é lícito falar, ou seja, não era lícito que Paulo contasse, não era certo, não era sábio que o apóstolo Paulo contasse o que viu e o que ouviu. Aí versículo 5, de um assim me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Versículo 7, ou seja, Paulo dizendo que ia relatar essa experiência que ele teve, né? Essa experiência do arrebatamento e do sofrimento, da aflição que ele passou. Aí a Bíblia diz, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, só até aqui. Amanhã eu vou falar sobre esse espinho na carne, a qual Paulo diz que foi posto nele um espinho na carne. Pastor, que espinho na carne foi esse que o apóstolo Paulo ele recebeu? E para que ele recebeu esse espinho na carne, a qual eu estou intitulando nesse vídeo de A Aflição de Paulo? Amanhã, esse mesmo horário, eu vou estar explicando para você, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perde não, mas lembre-se, pastor, para onde o apóstolo Paulo foi arrebatado e ouviu e viu o paraíso, o terceiro céu, onde Deus mora, ele viu isso aonde? No terceiro céu. É aonde Deus mora. Interessante que o texto sagrado aqui chega até a dizer, no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. É aonde Deus mora. Paulo, ele viu e ouviu coisas que foram relatadas e mostradas a ele no terceiro céu. E por conta disso, por conta dessa excelente revelação, foi posto nele um espinho na carne. Mas que espinho na carne foi esse? Amanhã eu falo para você, tá bom? Um beijo no coração. De meio dia eu volto com aquela oração forte, quebrando todas as maldições para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, convida amigos e familiares para receber essa palavra certa. Que Deus te abençoe.